Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Professor Igor Assis por aqui e vamos continuando é, a nossa jornada e hoje vamos falar de um tema que está presente aí em absolutamente tudo que a gente faz, seja na vida pessoal, seja nos estudos, seja no trabalho, que é a comunicação. Hoje vamos falar de comunicação organizacional. Nós vamos mergulhar de cabeça nesse universo fascinante. Mas, para a gente iniciar, eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você já viu uma situação dar errado porque alguém não soube se comunicar direito? Quantas vezes você já viu uma situação dar errado porque alguém, uma pessoa, não soube se comunicar direito? É, seja um trabalho em grupo que não fluiu porque ninguém se entendia, seja um mal entendido que acabou gerando aí conflito entre colegas, entre amigos. Então veja, uma empresa, muitas vezes pode até perder clientes também, que é uma situação ruim, né, por não saber transmitir uma mensagem. Então veja que a comunicação é como eu digo, né, que a comunicação é como o sistema sanguíneo de qualquer empresa. A comunicação é como se fosse o sistema sanguíneo de qualquer organização. Isto é, se não circular direito, o corpo todo sofre, a empresa toda sofre. Mas calma, nós não estamos falando só de saber falar bonito. Eu não estou falando somente de saber escrever bem, ok? Comunicação organizacional é muito mais que isso. Comunicação organizacional é sobre estratégia, sobre cultura, sobre relacionamentos, sobre resultados. É o que permite que uma empresa com dezenas, centenas, né, ou talvez até milhares de funcionários trabalhe de forma alinhada, que os líderes, né, consigam inspirar aí as suas equipes e que os clientes se sintam entendidos e valorizados. E no mundo de hoje, onde as informações circulam, né, na velocidade da luz e todo mundo tem aí, né, um megafone que são as redes sociais, saber se comunicar bem tornou-se não apenas uma vantagem competitiva, mas uma questão de sobrevivência para as organizações, para as empresas. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos desvendar os elementos que são fundamentais do processo comunicacional. Identificar as principais barreiras que atrapalham a comunicação eficaz e explorar ainda as estratégias práticas para melhorar a comunicação interna das empresas e também aí da nossa vida. E o melhor de tudo, você vai perceber que muito dessas técnicas, elementos que eu vou falar hoje aqui, que a gente vai aprender, pode e deve ser aplicado imediatamente, seja aí no seu grupo de amigos, na sua família, nos seus projetos pessoais, porque a comunicação eficaz é como andar de bicicleta. Uma vez que você aprende, você leva isso para a vida todas. Então vamos embarcar aqui nessa jornada de descoberta. Tenho certeza que ao final dessa aula você vai olhar uma simples conversa de uma forma diferente. Mas antes de mergulharmos no mundo da comunicação organizacional, é importante sabermos onde nós queremos chegar. E hoje
os nossos objetivos são tão claros quanto essenciais para qualquer pessoa que queira se destacar, seja na carreira ou na vida. Nosso primeiro objetivo, está aí na tela, é compreender o processo comunicacional. Então, vamos começar, né, desvendando como que a comunicação realmente funciona. E não é só uma pessoa, né, falando e uma outra pessoa ouvindo. Na realidade, é um processo muito mais complexo e interessante do que possa muitas vezes a gente imaginar. Nós vamos explorar todos os elementos que fazem parte, né, desse processo de comunicação. Quem emite a mensagem, quem recebe a mensagem, que canal de comunicação é usado, quais os ruídos que podem atrapalhar esse processo. É como entender a engrenagem por trás de uma conversa aparentemente simples. Quando a gente entende como a comunicação, né, como o processo de comunicação funciona, fica muito mais fácil fazer a comunicação funcionar a nosso favor, ok? E o nosso segundo objetivo é identificar as barreiras, né, para uma comunicação eficaz. Nesse objetivo, nesse tópico, nós vamos fazer aí um diagnóstico dos problemas que mais atrapalham a comunicação no dia a dia. Por que será que tantas mensagens se perdem aí no caminho? Por que tantos mal entendidos acontecem? Nós vamos então conhecer as principais barreiras na comunicação, seja essas barreiras, né? Pessoais, de compreensão, barreiras físicas ou organizacionais. E aprender, né, a reconhecer essas barreiras antes que elas causem aí estragos. É como aprender a identificar os buracos na estrada para você, né, conseguir desviar desses buracos. E o nosso terceiro objetivo é desenvolver estratégias de comunicação interna. É aqui, inclusive, onde a teoria vira prática. Nós vamos explorar técnicas, ferramentas para melhorar a comunicação dentro das empresas, dentro aí das organizações, em qualquer grupo de pessoas. Então, como criar aí um ambiente onde as informações fluem, né, de forma clara e transparente, como garantir que todo mundo, né, todas as pessoas estejam, no mesmo nível de compreensão, como transformar aí a comunicação em uma aliada da produtividade e também do bom clima organizacional. São estratégias que poderão ser aplicadas desde já no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu estágio, ou até mesmo numa organização aí de um evento com os seus amigos. Então, resumindo, ao final aqui do nosso encontro, ao final, na realidade, dessa nossa aula, tá? Você vai sair daqui entendendo como a comunicação funciona, sabendo identificar e superar as principais barreiras comunicacionais e com, né, um arsenal, você vai sair aqui com um arsenal de estratégias práticas para se comunicar de uma forma mais eficaz em qualquer contexto. E o mais legal, tá? Você vai perceber que a comunicação não é um dom. É uma habilidade que pode ser desenvolvida, praticada, aperfeiçoada e que está ao alcance de cada um de vocês. Agora que nós vimos os objetivos, então, né, do nosso encontro, e já sabemos onde queremos chegar, vamos abrir aqui, né, a
caixa de ferramentas, vamos abrir aí, né, a caixa da comunicação e entender como ela realmente funciona. Porque sim, existe uma estrutura por trás de toda troca, tá? De toda troca de mensagens, seja uma conversa do dia a dia, né? Uma conversa casual ou uma reunião importante. Então, vamos imaginar, tá, a comunicação como uma viagem de uma mensagem de um ponto a outra. Para que essa viagem, né, da mensagem dê certo, vários elementos precisam estar o quê? Alinhados. Se algum desses elementos na comunicação falha, a mensagem pode se perder no meio do caminho. E aí é onde começam os problemas. Então veja, quais são os elementos da comunicação, né, para que essa viagem da mensagem de um ponto a outro aconteça da melhor forma possível? O primeiro elemento, vamos começar, né, que é o ponto de partida, é o emissor. O emissor é quem inicia a comunicação. O emissor é quem tem uma ideia, uma informação ou mesmo um sentimento para compartilhar. Pode ser uma pessoa, pode ser um departamento, né? Pode ser uma empresa. Mas atenção, o emissor ele precisa ser claro consigo mesmo sobre o que se quer comunicar e por que quer comunicar aquela mensagem. Sem esta clareza interna, já começamos com o problema. Então veja, o ponto de partida da comunicação é o emissor, aquela pessoa, aquela empresa, aquele setor que quer enviar aí, né, quer transmitir uma ideia, uma informação, né, ou até mesmo um sentimento, mas, né, para que a comunicação já se inicie de uma forma correta, é importante aquela pessoa, né, que comunica, que é o emissor, ter clareza sobre o que vai ser comunicado, porque, né, aquela mensagem vai ser comunicada. Porque se o emissor, vamos supor aqui, eu sou o emissor, eu estou iniciando o processo de enviar uma mensagem. Se eu não tiver clareza, né, sobre o que eu vou falar e por que eu vou falar aquilo, vai ser um problema, né, para entender o que eu estou falando, né, para compreender o porquê que eu estou falando. E aí, depois que eu falo, né, do primeiro elemento que é o emissor, eu preciso já me falar, aliás, me conectar com o segundo elemento aí, que é o receptor. O receptor é o elemento, né, a quem eu vou transmitir uma mensagem. É quem recebe e tenta entender o que foi comunicado. Aqui, inclusive, tem um detalhe importante. O receptor não é um balde vazio que simplesmente recebe aí informação. Ele tem a sua própria bagagem, as suas experiências, os seus valores, as suas emoções que influenciam como ele vai interpretar a mensagem. Então veja, falei do emissor, que é quem inicia o processo de enviar uma mensagem, e falei que no processo de comunicação existe o receptor, que é quem recebe a mensagem. E quando eu comunico uma mensagem, eu preciso entender que o receptor ele tem a sua forma de interpretar, a sua forma, né, de entender aquela mensagem. E por falar em mensagem, né, a mensagem, então, dentro dos elementos da comunicação, a mensagem é o conteúdo que eu estou tentando transmitir. É o que está sendo comunicado. Pode ser uma informação, pode ser uma instrução, pode ser um pedido. E quando eu falo em mensagem, aqui existe um perigo
né, que é, muitas vezes nós achamos, né, que estamos sendo claro na mensagem, mas às vezes a mensagem ela pode ser confusa, ela pode ser incompleta. Por isso que a mensagem, a informação que eu estou transmitindo, ela precisa ser de fácil compreensão. Mas por qual canal, né, por qual meio eu transmito uma mensagem? Eu transmito então uma mensagem através de um canal. Né? Um canal é o meio pelo qual a mensagem viaja. Pode ser uma conversa presencial, pode ser um e-mail, pode ser o que está acontecendo aqui, né? Que canal que eu estou usando para me comunicar contigo? Um vídeo. Eu estou usando também para me comunicar. Qual outro canal? O gesto com as mãos, a minha expressão facial. Então, o canal é por onde eu vou enviar a mensagem, é por onde eu vou me comunicar. E a escolha da forma que eu vou me comunicar, o canal, é super importante. Por quê? Uma mensagem complexa, enviada pelo WhatsApp pode gerar um mal entendido. Quantas vezes a gente às vezes não recebe uma mensagem muito complexa pelo WhatsApp e aquilo irrita a gente? Então, às vezes, uma mensagem mais complexa eu não posso usar como canal o WhatsApp. Eu tenho que escolher, muitas vezes, uma forma presencial. Às vezes eu posso utilizar um vídeo, uma reunião online. Então, escolher o canal, a forma como eu vou transmitir aquela mensagem é super importante, ok? E um outro elemento dentro do processo de comunicação, então eu falei do emissor, eu falei do receptor, eu falei do que é a mensagem, eu falei o meio pelo qual a gente se comunica, que é um canal, e aí entra um outro elemento que é o feedback. Feedback é a resposta de quem recebe a mensagem. Então, feedback é a resposta do receptor. É o que transforma a comunicação em um diálogo. Então, o feedback ele pode ser verbal, né? Então eu transmiti uma mensagem, a pessoa pode falar: Ah, Igor, eu entendi, ou Igor, você poderia explicar de novo? Isso é um feedback que alguém me deu, ok? O feedback, que é a resposta de quem recebe a mensagem, pode ser um feedback, uma resposta não verbal, né? Então, se eu viro para você e você fala assim, desculpa, se eu viro para você e pergunto, e aí, você entendeu? E você, balançar a cabeça dessa forma, você está me respondendo de forma não verbal. Você fez um aceno aí, com a cabeça. Se eu pergunto a você, então eu sou aqui nesse exemplo o emissor, eu pergunto a você, e aí, tudo bem com você? E você me faz esse sinal aqui, você me passou um feedback não verbal. Você fez uma expressão aí, aliás, você fez um gesto com a mão que me indica que, ok, estou bem. Então veja, sem um feedback, sem um retorno, o emissor, aquela pessoa que está colocando aí, está iniciando a informação, a comunicação, a mensagem, o emissor fica no escuro, ele não sabe se ele foi entendido ou não, ok? E dentro dos elementos da comunicação existe aí um probleminha chamado ruído. O ruído é tudo que atrapalha a comunicação. Pode ser literalmente, um barulho físico. Então eu estou falando com você e aí entra um som alto, entra sirenes, entra vários sons que podem atrapalhar a compreensão da minha mensagem, Mas também ruído, que é o que pode atrapalhar a comunicação, pode ser às vezes uma palavra técnica que o receptor não entende. Então,
quando eu vou me comunicar, eu tenho que me preocupar se na minha comunicação, né, não está tendo, né, um fator que atrapalhe o processo de clareza da comunicação, que é o ruído. Então, se eu vou me comunicar, eu preciso me atentar aí, né, se não existe interferências nesse meu processo, né, de comunicação para não atrapalhar a compreensão dessa mensagem. Então, o mais importante é que você entenda esses elementos, né, da comunicação, então emissor, receptor, mensagem, o canal por qual eu mando a mensagem, o feedback, né, a questão do ruído que eu preciso me preocupar no processo de comunicação, e o mais importante, né, é que você também entenda que a comunicação é um processo circular. Não significa te mandei uma mensagem e acabou. Não. A comunicação é um processo circular porque é um ciclo constante. De enviar mensagens, de receber feedback, de ajustar a forma de se comunicar, de enviar novamente uma mensagem, ok? E tudo isso, todos os elementos precisam estar sincronizados para que a comunicação ela flua, né, ela aconteça da melhor forma possível. Então veja, olha que legal entender os elementos da comunicação para que a gente, né, tenha uma comunicação mais eficiente, mais eficaz. Então eu tenho o emissor, que é quem transmite a mensagem, então eu tenho que me preocupar da forma como eu vou me comunicar, se a minha mensagem vai ser clara, né? Eu me comunico, né, com um receptor que recebe aí a minha informação e o meu receptor, né, eu tenho que entender, né, que ele pode interpretar a minha mensagem de uma determinada forma positiva ou negativa, tá? Existem meios de comunicação, canais para se enviar a mensagem. Eu tenho que me preocupar se a minha mensagem é melhor ser transmitida presencialmente, por e-mail, por WhatsApp, e também tenho que, né, entender que no processo de comunicação pode existir aí, né, ruídos, né, que podem atrapalhar todo o processo, né, da comunicação. E por falar em ruído, nessa questão que eu falei para você que a comunicação, né, é circular, que a comunicação é um diálogo onde existe o feedback, existe aí alguns vilões, da comunicação que são as barreiras comunicacionais. Então veja, se a comunicação fosse uma estrada, as barreiras seriam os buracos, os desvios, o engarrafamento que impedem aí a mensagem de chegar, intacta ao seu destino. Então veja, conhecer as barreiras da comunicação é um passo importante para que você evite, né, esses problemas, ou pelo menos para saber quando que nós estamos caindo em uma dessas armadilhas, né, ou é importante entender as barreiras da comunicação para saber se nós não estamos diante aí, né, de uma dificuldade no processo de comunicação que precisa ser superada. Então nós vamos explorar os 4 tipos principais, né, de barreiras na comunicação. A primeira barreira que eu quero falar para você no processo de comunicação, a primeira barreira que pode existir para que a comunicação não seja legal, é a barreira pessoal, ou as barreiras pessoais, que são coisas que vêm de dentro da gente. Como, por exemplo, né, Igor, o que são barreiras pessoais, né? O que são aí, né, coisas pessoais que podem atrapalhar a comunicação? São, às vezes, os nossos preconceitos, são, às vezes, as emoções, né, muito fortes, como raiva, ansiedade. Então,
As barreiras pessoais são elementos que estão dentro da gente que pode atrapalhar o processo de comunicação. Então, como eu te falei agora, né, às vezes eu estou com muita raiva, isso atrapalha a comunicação. Estou muito ansioso, isso atrapalha a comunicação. A falta de autoconhecimento, né, timidez, né, algo interno, atrapalha a comunicação. O estresse atrapalha a comunicação. O preconceito, olhar alguém e ter um preconceito atrapalha a comunicação. Vamos a um exemplo típico. Imagina que você chega aí na sua casa bravo ou brava depois de um dia difícil e acaba descontando a sua raiva em alguém da sua família, né? Acaba descontando sem querer. Quer dizer, a sua emoção atrapalhou a comunicação. Ok? Mas, ô Igor, como que a gente supera essa barreira pessoal? Né? Como a gente supera aí os elementos internos a nós mesmos que atrapalham a comunicação? Por isso que é importante você desenvolver inteligência emocional, se conhecer, isto é, praticar o autoconhecimento, respirar fundo antes, né, de reagir. Então, se você observa que existem, né, barreiras internas, né, elementos pessoais que podem atrapalhar a tua comunicação, você precisa buscar superar esses elementos. E você vai superar, como que eu te falei agora há pouco, desenvolvendo inteligência emocional, praticar autoconhecimento e não esquecer, respirar fundo antes, né, de agir. Uma outra barreira a comunicação, o processo de comunicação é ou são as barreiras semânticas. Nossa, Igor, que palavra difícil, vamos entender. O que são barreiras semânticas? É tudo relacionado ao significado da palavra. Então veja, quando eu vou me comunicar, eu preciso ter a preocupação se a minha palavra, a minha comunicação vai ser bem entendida. Por exemplo, não sei se você já teve aquele professor que só fala difícil, só usa palavras e vocabulários muito difíceis. Pô, legal, ele tem um conhecimento, mas ele não está sabendo se comunicar. Está tendo uma barreira de significado aí, de compreensão do significado das palavras. Isso é uma barreira semântica. Um outro exemplo, jargões, né, expressões técnicas. Eu já fui conversar, às vezes, com um programador, né, pessoas que trabalham com software, e ele, na conversa, a pessoa na conversa, começou a falar várias palavras que só ele conhecia. Que só ele, como técnico, né, conhecia o front-end, o back-end. Eu não sou obrigado a conhecer, porque não faz parte, muitas vezes, da minha profissão. Então, eu preciso me preocupar em traduzir, muitas vezes, palavras técnicas para que a outra pessoa entenda. Tá? Imagina só, você vai no médico, ele começa a bater um papo com você e começa a conversar com termos técnicos. Você, como paciente, sai sem entender. Então, como que se supera as barreiras semânticas? Né? Então, quando você vai se comunicar, você precisa saber com quem você vai se comunicar, conhecer o seu público, para usar uma linguagem adequada para aquele público. Uma linguagem clara, né? Uma linguagem, palavras, que aquele público realmente consiga entender, ok? Uma outra barreira é a barreira física. Quando eu falo barreira física, eu estou falando, né, de elementos do próprio ambiente onde eu estou, né, inserido e estou me comunicando. Então, por exemplo, que são barreiras físicas, né, que são as barreiras do ambiente. Estou falando, estou me comunicando, e de repente começam ruídos altos. É uma barreira física do elemento. Mas, desculpa, é uma barreira física do ambiente. Quer dizer, o elemento ruído
né, que é uma barreira física daquele ambiente, está me atrapalhando. Um outro exemplo, eu estou me comunicando, mas a pessoa está a 3 metros de mim. Vai ser ruim, muitas vezes, o nível de comunicação. Tá? Ou, por exemplo, estou aqui, né, passando essa aula para você e a luz, né, está apagada, o microfone está desligado. São barreiras físicas, porque vai prejudicar o processo de eu me comunicar com você. Não sei se você já viveu, né, uma cena típica que dá para a gente um exemplo de barreira física, de barreira do ambiente, é quando, por exemplo, a gente está num restaurante, é, conversando com alguém, de repente começa a entrar um monte de gente, todo mundo fala alto, aí de repente aparece, sei lá, alguém naquele restaurante que vai cantar, aquele ambiente, né, com vários elementos de ruído, as palavras acabam se perdendo, você precisa se esforçar mais para se comunicar, tá? Então, as barreiras físicas, que são, né, elementos do ambiente, também podem atrapalhar o processo de comunicação. E uma outra barreira, né, são as barreiras organizacionais, as que vêm da estrutura da empresa. Por exemplo, uma barreira de comunicação organizacional, algo que pode atrapalhar a comunicação dentro da empresa. Quando existe rivalidade entre grupos, entre times dentro da empresa. Então, eu sou do time A, e preciso me comunicar com o time B, né? Só que o time A e o time B, né, não se gostam dentro da empresa. Isso atrapalha, quer dizer, relacionamentos dentro da empresa, principalmente relacionamentos negativos ou de conflito, né, atrapalham esse processo de comunicação. Existe uma barreira dentro da empresa que é o relacionamento com as pessoas. Então, por exemplo, às vezes você trabalha numa empresa e você precisa de um determinado equipamento, um equipamento para que o seu trabalho funcione melhor, tá? Mas quem autoriza a compra desse equipamento é o dono da empresa. Só que você não fala diretamente com o dono da empresa. Você fala primeiro com o supervisor vai falar com o gerente vai falar com o diretor, para o diretor falar com o proprietário da empresa para ver se ele autoriza comprar o equipamento que você precisa para o seu trabalho ali dentro da organização. Esse excesso de pessoas no processo de comunicação para chegar a informação, para depois, né, vir o feedback até você, é uma barreira. Porque são muitas pessoas envolvidas no processo e nem sempre a mensagem vai chegar da melhor forma possível. Por isso que, para evitar essas barreiras organizacionais, é importante as empresas simplificar os sistemas de comunicação, né, promovendo aí a integração entre áreas. Tem empresas, inclusive, que têm softwares, né, de comunicação interna. Né? Isso facilita muito a fluidez, né, do processo de comunicação, evitando aí as barreiras organizacionais. Mas o mais perigoso, né, dessas barreiras é que muitas vezes a gente nem percebe que elas estão atrapalhando a nossa comunicação. A gente acha que se comunicou de uma forma clara, mas a mensagem ela chegou completamente diferente daquilo que nós planejamos. Agora, a boa notícia é que com consciência e prática dá para a gente minimizar muito os impactos dessas barreiras. É como aprender a dirigir. No começo a gente fica atento, né? A estrada, cada buraco, mas com o tempo a gente vai desviando, né, dessas barreiras, desses obstáculos, desses buracos, quase que de forma automática. Ok? Então é importante conhecer essas barreiras, né, você fazer essa observação para que a sua comunicação chegue clara. Mas na medida que a gente conhece, né, todas essas barreiras, né, chegou agora um momento, né, a hora de uma parte positiva, que é como construir
uma comunicação interna que realmente funcione. Porque, sim, é possível transformar a comunicação em uma superpotência organizacional. Imagina uma empresa onde as informações elas fluem como um rio, sem obstáculo, transparente, chegando a todos os cantos. É nesse ambiente que aliás, é nesse ambiente que a magia acontece. Então veja, equipes alinhadas, né? Inovação constante, problemas resolvidos rapidamente, um clima, né, dentro da empresa de confiança, né? Isso é totalmente possível com as estratégias de comunicação certas. Vamos até agora falar aqui das melhores práticas para uma comunicação interna eficaz. Primeira prática, primeira estratégia fundamental é ter clareza acima de tudo. Mensagens simples, diretas, sem muito rodeio, tá? Não se esqueça, comunicação não é sobre impressionar, é sobre ser entendido. Um outro elemento aí para a comunicação interna, né, é ter canais adequados para cada propósito. Se eu preciso comunicar se eu preciso comunicar uma mensagem urgente, eu vou usar um canal de mensagens instantânea, por exemplo. Se eu vou me comunicar, né, internamente, dentro da empresa, e é algo mais formal, mais sério, mais, né, profissional, eu vou me comunicar através de um e-mail. Se eu preciso transmitir uma mensagem que é mais complexa, mais difícil de ser compreendida, eu vou, né, me utilizar de uma reunião presencial, cara a cara, ou por vídeo. Se a empresa quer comunicar algo que precisa, né, ser de conhecimento de todos os colaboradores, ela pode usar o quê? Um mural, né? Ela pode usar, né, o próprio site, né, da empresa. Outro elemento importante para a comunicação interna é a frequência consistente. Comunicação não pode ser, comunicação não pode acontecer dentro da empresa só em momento de crise. É preciso, dentro de uma empresa, manter um fluxo constante de informações entre os colaboradores, né? E ser sempre transparente. Esconder problemas só piora as coisas, né? Então, é importante, dentro desse processo de comunicação interna, para se fazer um ambiente saudável dentro da empresa, compartilhar aí os desafios, né? Compartilhar responsabilidades para criar, né, aí o sentimento de união. E um elemento fundamental dentro da comunicação interna, que é o feedback. O feedback dentro de uma empresa, essa conexão, né, de mensagens e respostas dentro de uma empresa é essencial. Sem feedback, nós estamos se comunicando no escuro. Então, quando a gente vai dar um feedback dentro da empresa, quando alguém dá um feedback dentro da empresa, ele precisa, essa mensagem, essa resposta precisa ser específico. Não adianta um chefe, um líder, aliás, né, virar para o estagiário e falar: o seu relatório estava muito bom. Isso é muito vago. Quando você vai dar um feedback para alguém, eu preciso ser, então, específico. Olha, gostei da forma como você organizou as informações, os dados na página 3. Então, veja, feedback específico. Feedback dentro da empresa precisa ser construtivo. Não basta, né, ao dar uma resposta a alguém, eu simplesmente apontar os problemas sem sugerir soluções ou só fazer crítica vazia. Então, quando eu dou um feedback, muitas vezes é necessário dentro da empresa dar o feedback para alguém, né, de algo negativo, eu posso, né, não só, né, dar esse feedback, vamos dizer assim, de uma mensagem ruim, mas eu devo apontar ou sugerir soluções. E uma coisa importante, quando existe aí dentro da empresa um feedback, o feedback
ele precisa ser oportuno. Eu tenho que dar uma resposta de imediato quando a situação exige uma resposta de imediato. Não posso esperar. E uma coisa importante, dentro de uma empresa, já que nós estamos falando de comunicação interna eficaz, dentro de uma empresa, eu tenho que saber, as empresas precisam entender que a comunicação é bidirecional. A comunicação eficaz, ela composta através do quê? De um diálogo. É importante dentro da empresa os colaboradores, né, terem oportunidade de dar sugestões, ideias, né? Por isso que é importante as empresas terem aí até uma forma, um canal para que os funcionários aí, né, possam, né, dar aí as suas sugestões, né? Porque uma comunicação, né, de bidirecional, a empresa constrói o quê? A empresa constrói um diálogo, tá? E diálogo cria o quê? União. União traz melhores resultados para a empresa. Olha como que a comunicação ela é fundamental e veja como é importante a empresa trabalhar a comunicação interna de forma é, eficaz. E agora a gente, né, estou falando de comunicação, nós vamos entrar no território que talvez você domina muito bem, que é a comunicação digital. Porque a gente estava falando de comunicação interna, né, dentro da empresa, né? Imagine que se antes as empresas se comunicavam basicamente através de papéis ou de reuniões, hoje nós temos aí um universo infinito de possibilidades, né, e desafios. Quem nasceu na era digital como você tem uma vantagem enorme que é a familiaridade natural com as ferramentas digitais. Então, hoje, dentro das empresas, né, elas precisam, né, utilizar ferramentas, plataformas para ter aí canais de comunicação mais modernos. Desde um WhatsApp Business, né, que são mensageiros, que são canais de mensagem é, instantânea, né, até mesmo utilizar aí plataformas de videoconferência, como o Google Meeting, né, para reuniões virtuais, né, reuniões virtuais são necessárias às vezes, né, até mesmo para se explicar algo mais complexo, e também ter uma conexão mais humana. Muitas vezes reuniões presenciais elas são mais complexas de se fazer, perde-se às vezes até tempo, tá? Então, vou fazer, então reuniões utilizando ferramentas, plataformas de videoconferências. E hoje existem inclusive plataformas colaborativas como o Google Workspace, né, o Trello, onde as pessoas conseguem fazer trabalho em conjunto. Em algum momento aqui dentro, tá? Da sua formação, você vai ter contato aí, né, com essas ferramentas de Google Workspace, de Trello, porque são ferramentas que as empresas também podem usar, que facilitam o processo de comunicação, principalmente no que se refere a trabalho em equipe. É óbvio que quando a gente fala em comunicação digital, existem alguns desafios. Né? Por exemplo, quando a gente se comunica só da forma digital, perde-se um pouco, sabe? Aquela percepção de sentimentos, de emoção, né? Dá uma certa desconexão humana, mas tem um lado positivo de se utilizar ferramentas digitais, porque traz mais flexibilidade na comunicação, velocidade, enfim, ajuda muito mais, né, as empresas a ter um processo de compartilhar mensagens, né, de uma forma mais profissional. É lógico que a tecnologia ela é uma ferramenta. O que importa, não se esqueça, é a qualidade da comunicação, a forma como você vai transmitir aí a mensagem. Ferramentas para comunicação digital são fundamentais.
Mas não se esqueça dos elementos que envolvem o processo de comunicação, não se esqueça das barreiras que podem, né, existir aí, né, no processo de comunicação. Na medida que eu conheço essas barreiras, eu vou fazer de tudo para superá-las, ok? E veja, a capacidade de se comunicar bem, hoje em dia, é tão importante quanto qualquer outra habilidade técnica. É, busque se comunicar bem, busque se comunicar de forma profissional, e busque se aperfeiçoar, no seu processo de comunicação, que isso realmente vai fazer a diferença para você, para a empresa e também para sua vida pessoal. A gente se vê, professor Igor Assis por aqui, e que alegria!